Tá, e vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver esse 11 contra 11 aqui, esse mano a mano da final do Campeonato Carioca. Alô, dona Tainá e o senhor Bruno Formiga. Daqui a pouco estaremos juntos. E aí eu quero depois falar do Fla-Flu também, da final de amanhã. Vamos de Fla-Flu. É a final do Campeonato Carioca. Temos a decisão entre o time de Vitor Pereira contra o time de Fernando Diniz. Quem vai levar melhor? Já estão aqui os bonitinhos, né? Alguns deles. A gente vai fazer o nosso mano a mano para ver individualmente quem está melhor neste momento. VS já disse que acha o Fluminense favorito. Formiga, o que você acha? Fluminense favorito ou não? Equilibrado. Não sei, tô na dúvida. Tá, no fim, então você responde. Pra mim é Roda a vinheta que 50-50. individualmente Mano, ele não vai ter essa dúvida, ele pergunta tem que tem nada a ver responder. com isso. Mano, não responde essa pergunta. Vai. Já vou me preparar pra me estressar. Tudo Pra bem? gente começar. Tudo bem? Santos ou Fábio, VS? Então, a fase atual do Santos não é boa. Eu vou votar no Fábio por isso. Acho que o Fábio chega pelo menos com mais confiança à decisão. Pra você, Morfiga? A passagem do Fábio no Fluminense ela é boa, né? Um renascimento de um cara que saiu meio tretado ali. Acho que foi bom pro Cruzeiro e ótimo pra ele. E o Santos... Tretado não, né? Tretado porque mandaram... eu acho que ele chamou uma Tchau. treta ali e parte da torcida depois até deu uma desconectada, né? Porque funcionou bem o time. Ah, então, tá. eu vou votar no Fábio. Porque eu acho que é até mais goleiro no geral e o Fim Santos de tá obra mal. e momento. O Santos deu uma Olha aí, ó. melhoradinha, né? Mais discreto. Eu acho que ele melhorou também. Bom, vamos pra lateral direita com Everton Cebolinha ou Samuel Xavier? Aqui só tem um voto a dar, tá? Aqui só tem um voto a ser dado. Vamos ver. Aí, assim, o Samuel Xavier tem jogado bem constante. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas fazendo chacota. E é um titular da posição contra um cara que... Eu acho até que da era Vitor Pereira, quem se deu melhor nessa brincadeira aí. Começou a jogar, virou titular, teve ótimos momentos. Mas não dá pra botar Na era Vitor Pereira é Cebolinha mais 10. Até na lateral. Mas isso é aí. Cebolinha mais 10. Mas eu vou votar no Samuel Xavier por uma O questão... Samuel Xavier tem jogado para um caralho. É um dos melhores laterais do futebol brasileiro desde a chegada do Fernando Diniz, sem dúvida alguma. Tem jogado muito. Obrigado, Fabão. Tamo junto. de utilidade ali, né? Vitor Sérgio, pelo que conheço o senhor, estou apagando o nome de Everton Cebolinha aqui da brincadeira. Não, acompanho, até porque o Everton Cebolinha funcionou pelo lado esquerdo, jogando ali numa função de ponta e tudo, ou ala, e agora seria ele improvisado pelo lado direito. Então, acho que é muito... E quando foi no último jogo lá pelo Eu lado acho direito... até que o cara vai ser melhor entre os piores. Não, não é isso. O Samuel Xavier tem estado assim, ponteando ou brigando entre os melhores laterais do futebol brasileiro. O nível é espetacular? Não, mas assim, um nível bom. Não foi legal como foi pelo lado esquerdo. Então é Samuel Xavier. Pablo Nino. Olha aí, ó. Vou esperar que tá rodando um ad. Até pra... Eu vou ser obrigado a anotar tudo isso aqui pra poder discutir depois com a Tainá e com o seu Bruno Formiga mais tarde. Se isso aqui... Pelo amor de Deus, hein? Aí o DJ Souza falou que o ad veio na hora que eu respondi. Pô, cara, não lembro nem mais o que eu respondi pra você. Geladeira velha. Valeu, Bruno. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, querido. Ó, aqui só tem um voto também, tá? Apenas um voto a ser dado. Não tem disputa pra mim hoje. O Nino hoje é um jogador cotado pra seleção brasileira. O Pablo é um reserva querendo encontrar o bom momento pra incomodar os titulares. Eu... Assina também? Eu gosto muito do Nino, mas eu acho que às vezes ele dá umas pichotadinhas aqui. Boa, Tainá. Eram as duas. Mas ele é bem bom. E o Pablo não teve nem chance, assim. É difícil... E acho que teve, não foram no nível que se imaginava da memória. O Nino, de vez em quando, ele dá umas falhadas e tal, mas não é nem... eu não vou nem dizer pichotada, como a Tainá falou, porque não é nem só uma questão técnica, às vezes é uma tomada de decisão ali de mas eu gosto dele. Memória do Pablo do Corinthians lá. Boa. Léo Pereira ou David Braz? É uma disputa legal, assim, é porque o Léo Pereira do ano passado eu acho que levaria, né? É que o Flamengo como um todo hoje permite uma discussão, mas eu ainda vou no Léo Pereira. Pô, deixa eu dar um abraço aqui no paizão do Moon
pai dele tá com 82 anos e me acha o melhor narrador do país. Um abraço, então, pro seu Pedro. Seu Pedro, beijo pra você, cara. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Pra você, Vitor Sérgio. O Formiga votou aqui no Léo Pereira, né? Eu acho que o David Braz, num geral, ele tem deixado, assim, uma impressão melhor, mas eu não acho que seja um jogador que me passa muita confiança, Inspira no confiança, geral. é isso. Acho que o Léo Pereira, mesmo enquanto ele estava jogando, não estava mal dentro do bagunça que era o Flamengo, se machucou e tá voltando. Eu vou votar no Léo Pereira também. Léo Pereira, então, é o primeiro jogador do Flamengo aqui escolhido. Pra gente fechar a nossa defesa, VS, é Ayrton Lucas ou Alexander? Aí é poupa tempo. Ayrton Lucas é, pra mim, o melhor jogador do Flamengo na temporada, ou proporcionalmente. Proporcionalmente. Aí que é um voto cult da porra. Não, proporcionalmente. Voto cult como? Formiga que voto cult, o outro é o Alexander. Rasga ele, Tainá, rasga ele. A ação do time... Não, acho um voto alternativo. Na temporada, então vou falar. O melhor jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo que mais melhorou na mão do Vitor Pereira é o Ayrton Lucas. E o Cebolinha. Então, Ayrton Lucas. Mas eu acho o Ayrton Lucas mais. É que eu acho que o Ayrton Lucas cresceu mais, o Cebolinha teve mais minutos. Porra. Mas eu acho que ele teve bons momentos. Mas esse debate não é para que acho. esse momento aqui é Ayrton Lucas. Ayrton Lucas? Bastante coisa. Tá. É tipo o Felipe Luiz ou o Ayrton Lucas. Hoje o Ayrton Lucas é o seu titular. Pelo jeito que esse time do Vitor Pereira joga. Na função não tem como discutir. Rodrigo Caio ou André? Não é agora que eu vou me estressar, né? É porque assim, gente, como o Flamengo joga com 3 homens, tem que botar alguém pra competir com o volante. Tá correto aqui. Aqui eu não vou me estressar, né? Mas é como, né? Assim, a gente tá falando de um casamento de improviso aí e um dos melhores da função no futebol brasileiro. Hoje eu diria, inclusive, se não tá pronto, tá muito perto disso, André. Pra você também, Vess? A produção do programa o braço do precisa homem. encaixar Tá o forte, Rodrigo Caio ali, porque o Flamengo deve jogar com 3 zagueiros e o Rodrigo Caio já jogou de volante um período até considerável ali, encaixou, mas hoje não tem disputa. O André seria... Era de volante que às vezes ele dava uma reclamada? Ou era lateral? Não, ele reclamou de lateral no São Paulo. Isso, no São Paulo. Em um dos jogos que ele jogou de lateral com um dos técnicos aí, que foi com o Domi. Ele joga um jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que o Domi inventa de botar ele de lateral, é uma tragédia. Cara, o Domi, vou te falar, o que o Domi fez de merda no Flamengo foi brincadeira. E aí ele reclamou pra caramba, e no São Paulo ele reclamou. Com volante ele não reclamava não, mas é um tempo mais antigo. Né? No São Paulo, lembra? No São Paulo do volante. Então, André. Thiago Maia ou Martinelli? Vai fazer o quê? Eu só escuto críticas ao Thiago Maia. Assim, eu acho que o Martinelli pode jogar mais do que vem jogando. E acho que o Thiago Maia diminuiu um pouquinho em relação ao ano passado. Mas eu acho que o Thiago Maia, dentro da bagunça que tá o time, eu acho que ele tem feito jogos melhores que o Martinelli. Se eu tivesse uma vaga só, eu votaria no Thiago Maia. Não, agora eu vou falar o seguinte, tá? Eu acho que aqui é uma disputa muito aberta, tá? Papo 10, eu vou fazer uma graça ali antes. É muito difícil. Eu acho o Thiago Maia bom jogador, tá? Eu, particularmente, acho o Thiago Maia bom jogador. Eu acho que o Martinelli, eles executam funções até diferentes. O Thiago Maia, ele faz mais o papel do André no Flamengo do que o papel do Martinelli, que é de mais saída e mais chegada no ataque. Eu acho que eu tô com o VS, assim, o Martinelli é um cara de potencial que se olha assim, a gente já viu ótimos momentos do Martinelli, né? Eu fico olhando e ele, sempre eu fico esperando me apresentar mais e constante. E aí eu acho que como jogador o Thiago Maia já apresentou mais, no ano passado acho que foi muito bem, e esse ano é isso, numa zona... A dificuldade aqui é o seguinte, é que, né, eu trabalhei muito tempo com o Vitor Sérgio Rodrigues, sei que ele gosta de votar sempre se o jogo fosse amanhã, quem que jogaria. Normal, o que acontece é que quase todos os jogadores do Fluminense estão em momentos melhores do que os jogadores do Flamengo. Então a dificuldade é você votar em alguém do Flamengo, porque esse momento do Martinelli é melhor do que o Thiago Maia. Tá? Sei não, eu acho que eu ia de Martinelli aqui. É porque assim, pra executar a função que o Thiago Maia exerce, Thiago Maia. Pra fazer a função que o Martinelli vem exercendo no Fluminense, Martinelli. Então é difícil você ter que votar nessa aqui. Zona que é o Flamengo, ele muitas vezes fica na podre, né? A função do Thiago Maia não é fácil, porque carrega ali um piano num lugar que ninguém tá tocando. É isso aí, pra que o time Formiga falou. desorganizado, normalmente é quem mais sofre, né? A galera no meio. Gerson ou Ganso?
Cara, o Ganso caiu de produção, mas segue sendo fundamental num sistema que precisa das aproximações, das triangulações. Para o funcionamento do Fluminense, ele ainda é fundamental. Caiu de produção em relação ao ano passado? Eu acho que, Caiu, eu acho caiu. que sim. Tá. E fala muito do Fluminense que segue bem, mesmo sem ter o melhor Ganso. O que eu acho que é ótimo sobre o Funcionamento tá trabalho rolando, do não Diniz, só o é. individual. Mas é fato que ele voltou a jogar ano passado bem e a ser relevante. E o Gerson caiu de produção. Neste momento, para as engrenagens, a gente está falando de um titular absoluto contra um outro que está sambando aí entre titular e reserva. Então tem que ser Ganso, não tem como. O retorno O Formiga é muito coerente. dele, muita gente estava criando uma expectativa muito grande, né? Do Isso. Gerson. Sim. Gerson ou Ganso, velho. É isso que Ainda o não Formiga respondeu, falou. Gerson. Não, acho que isso que o Formiga falou. O Ganso não é tão bom quanto foi no ano passado. E isso acho que é muito cristalino. Não tá, né? Não tá. Não tá tão bem quanto teve no ano passado. Mas o Gerson voltou muito mal. E o Gerson voltou em muitos momentos atrapalhando o time. Eu acho que o Ganso, por pior que ou por tão Mais queda que ele tenha tido. por mais longe que ele esteja do Ganso do ano passado, eu não vejo o Ganso atrapalhando o Isso aí. Fluminense. E eu vi o Gerson atrapalhando o Flamengo em muitos momentos. Então eu vou votar no Ganso. Tá. Arrascaeta ou Arias? O Arrascaeta nem vai jogar, tá? Mas eu quero só ouvir aqui o que vai ser votado. Estamos falando temporada 2023, dia 31 de março. Caraca, rapaz. Eu nunca imaginei que a gente ia pensar nesse voto, hein? Nunca imaginei também. É porque, assim, o Arrascaeta tá jogando mal. Mas jogando mal, ele consegue ser importante, como foi nos confrontos contra o Vasco. Mesmo sem conseguir jogar bem, na semifinal, mesmo sem conseguir jogar bem. O Arias acho que está jogando bem, está mantendo o pique do ano passado. Aí é aquilo, será que abaixo do Arrascaeta me faria escalar o Arias no lugar dele? Não, eu escalaria o Arrascaeta se eu tivesse uma vaga só. Formiga vai de Arrascaeta? Eu acho que o Arrascaeta caiu de produção, mas existe um abismo como jogador, né? A produtividade do Arias, ela ainda segue muito boa e em números, assim, a produtividade do Arrascaeta, mesmo mal, ela ainda é fundamental. E aí, como jogador, não tem como comparar, né? Arrasca. Pera aí, cara, eu vou... Aí que me quebra isso aí, né? Que me quebra é isso. Na moral mesmo. Eu vou pegar aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui Eu não discuto quem é mais jogador. Logicamente, o Arrascaeta é mais jogador do que o John Arias, tá? No melhor de cada um. Mas eu vou pegar... produtividade, né? Foi esse o Formiga falou em produtividade, né? Vou pegar a temporada de 2022. Arrascaeta. Números iguais no mesmo site Transfermarkt. Arrascaeta, 56 jogos, 13 gols e 20 assistências. No Brasileirão, 3 gols e 10 assistências. O John Arias, 61 jogos, 16 gols e 17 assistências. Tá? No Brasileirão, 10 assistências para cada um. John Arias fez 7 gols. Um foi campeão da Libertadores, decidindo alguns jogos, sendo fundamental. É mais jogador. Mas assim... a produtividade de ambos hoje não é muito diferente. E o momento é do John Arias, tá? O momento é do John Arias. E eu vou falar mais pra vocês. Tendo que escalar pra amanhã, John Arias. E os caras assim, eles decidiram um título entre si também no ano passado. Entre outras coisas. Novamente, eu falo pra vocês. Eu acho o Arrascaeta mais jogador. Ponto. Mas hoje, falando hoje, amanhã, John Arias. Gabi ou Keno? Puta que pariu. Aqui não tem comparação. Cara, eu acho que nesse momento... não, eu tinha entendido tu falar Keno, Não, né? Keno. Não. Gabi ou Keno? Aqui é fácil. A outra vai ser pior ainda. Eu pensei. Gabi ou Keno? Gabi? Assim, o Gabigol, ele, os números dele na temporada são bons, embora ele não faça gol tem um tempinho já. Acho que de uns tempos pra cá, além de não fazer gol, ele piorou a participação dele nos jogos.
Mas o Keno, eu acho que ele não tem sido constante como, por exemplo, está sendo o Arias. Aham. Por exemplo, se fosse Gabigol e Arias, eu votaria no Arias nesse momento. Gabigol e Keno, eu acho que o Keno... A temporada do Gabigol é pior que a temporada do Arrascaeta, acredita? Não. Eu não acho, não. Esse Não, Não, acho. Sumiu em aqui, termos desculpa. de avaliação. A Tainá, pra mim, foi no ponto certinho. O Gabigol tá jogando mais do que a Arrascaeta. A temporada da Arrascaeta não é uma temporada boa. Só por isso que ele perde pro Arias. Se tivesse bem... Tomou invertida, VS. Eu não acho, não. A temporada do Gabigol é pior que a temporada do Arrascaeta, acredita? Não. Eu não acho, não. Eu também não, Não, acho. em termos de análise, eu acho que a do A Gabigol gente recente... falou aqui, sei lá, 2 semanas atrás que o Arrasca não tinha voltado ainda da Copa? Não tinha, então, mas E de o um Gabi? tempo pra cá ele melhorou e o Gabi piorou. Eu Tá. acho que o Gabi piorou nos últimos jogos aí. Tá bom. Até não só por não fazer gol, com participações, com bolas. Então, assim, eu acho que quanto na parte principal ali de Mundial, acho que o Gabi tava jogando bem. E acho que agora não. Então eu vou votar no Gabi, mas... Eu acho que assim, a gente também não pode se deixar levar só por 2 jogos, né? Que são os 2 jogos do Vasco e Flamengo na semifinal. Não dá pra... Enfim. Porque o Não com uma Keno... distância. Porque o Keno não tá Nesses sendo 2 constante, jogos, o né? Arrascaeta Acho que se talvez o tenha Keno jogado fosse melhor do que o constante Gabigol. como é o Arias, eu acho que estaria motivo pra gente votar nele, né? Tá. Pedro ou Cano agora, o Cano aparece. Pedro ou Cano? O time ter Keno e Cano é bom demais. né? Aham. Caraca, Pedro Cano. Quer números? Não, os números estão muito parecidos, né? Os dois estão Acho com que números o- absurdos, que o- né? que o Cano tem 14 e o Pedro tem 13, né? Isso, mas De o gols. Pedro tem 3 assistências. né? E o Cano tem nenhuma. uma, né? Nenhuma? Ou uma? Zero, nenhuma. zero. Aqui é o seguinte, é mais uma situação. Um cara é mais jogador do que o outro, pô. Não dá também pra discutir aqui, né, gente? É lógico que o Pedro é mais jogador do que o Germancano. Isso aí não dá pra entrar nessa argumentação. Aqui eu vou te falar que não tem voto errado, não. Cara, os dois estão muito bem, né? Se os dois estão muito bem, eu vou votar no Pedro por um aspecto. Eu acho que pro Pedro tá sendo mais difícil fazer gol do que pro Cano. Assim, fazer gol que eu digo, o Cano é melhor abastecido pela engrenagem do que o Pedro hoje. Vou votar no... Tanto que os gols do Pedro é gol de fora da área, é gol que ele recebe, gira fora da área. Então, assim, eu acho que hoje as engrenagens do Fluminense estão facilitando o trabalho do Cano. Tá. As engrenagens do Flamengo estão dificultando pro Pedro. Eu vou votar nele por causa disso. Tá bom. E Bota aí, você? Daniel. Por quê? Só por curiosidade, né? Só por curiosidade? Hoje? Pedro. É Pedro também. É. É porque assim, Eu acho que o Cano eles- resolve muito o jogo, mas eu acho que o Pedro consegue resolver de mais formas. também, Pedro é mais os jogador. números são próximos. Os tipos de gol, eu acho que os do Pedro são um pouco mais difíceis. E como jogador, eu acho o Pedro um 9 mais... De Tem um mais pé no recurso. craquismo, né? Como eu falo. Perfeito. Então, 1, 2, 3, Ficou 4, bom 5, esse aí. 6. 6 a 5. Pô, portanto, o Flamengo é favorito pro 6 a título. 5. E A vai pessoa empatar no fazendo conta de treinador. 11, 6 a 5. 6 a 5 para o Flamengo. E E vai aí, empatar no treinador. Vitor Sérgio Tu não. tem mania Formiga, de fazer seu a nome. conta sem botar o treinador. Mas, pô. menino, ainda não mudei aqui a cara do programa. Eu tô só dizendo que tá isso aí. Quem é o técnico pra você? Mas é óbvio que é o Fernando Diniz, mas É muita 6 a 6, coisa. então. Esse é o chamado poupa tempo. Nem precisava perguntar. Nem precisava perguntar. Ah, Hoje aí? o Vitor Pereira vota no Fernando Diniz. Acho Quer dizer, que se bem que não, porque o Vitor Pereira mora no fantástico mundo de Vitor Pereira, né? Mas É enfim. importante, a gente acha que É. tem A entrevista coletiva dele depois do jogo com o Vasco é uma coisa pra botar numa moldura. 6 a 6, tá? Então vamos Depois lá. do primeiro jogo com o Vasco. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Léo Pereira e Ayrton Lucas. André, Thiago Maia, Ganso, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, treinados por Fernando Diniz. Se a gente considerar que o Arrascaeta não vai jogar, né? Que vai jogar qualquer jogador e qualquer outro vai perder pro John Arias, como o Arrascaeta deveria ter perdido, na minha opinião, aqui, tô olhando temporada. Sei na mão do Ganso. Diniz, viu? Eu fiquei pensando aqui, ó. De meio pra frente. André, Thiago Maia, Ganso, Arrascaeta, Gabigol e Pedro na mão do Diniz. Isso significa, então, que Também tem Não, o seguinte, esses daí na mão do Diniz, com esses 3 da frente moscando, que ia ter de palavrão na beira do campo. É. O que o Diniz ia chamar de perninha, de ingrato e de não sei das quantas na beira do campo com os caras dando migué? Com os 3 da frente Isso é coisa miguelando? demais. Mas ele fez o Ganso Ah. correr que só, pô.
Não sendo Ancelotti, Fernando Diniz é o seu nome? Para a seleção? Não, é outra coisa. Eu acho Ai, Bafé. queimado. Ela já vem A abrindo o leque. Tainá tá fazendo bem. E você fome? quer, então? Não interessa. Tchau, Ela tá com fome, vai perguntar pra mim, não? Tô com muita fome. É que eu tô com muita fome. Vai, Abel não tem Ferreira. pressa não, Tainá. Abel Vai, vamos Ferreira. abrir Não, uma você discussão não sobre o técnico da seleção. Abel, eu só quero o nome. Tem nome, bota Pepe. Vai. Tchau, falou, beijo, Pepe. beijo. Bom programa, né? Gostoso o nosso bom mano a mano.